Olá pessoal, aqui fala é o professor Luan, professor de Física do Colégio Interativo, e essa aula vai ser voltada para a turma do primeiro ano do ensino médio. Bem, na última aula nós falamos sobre o lançamento horizontal, tá, que tinha a ver com a velocidade inicial somente em x, tá? Não tinha um ângulo referente a isso, era só na horizontal. Agora a gente vai falar sobre o lançamento oblíquo. Bem, o lançamento oblíquo, agora eu vou ter a velocidade inicial nas duas componentes, tá? Tanto em x quanto em y, tanto na horizontal quanto na vertical. E aí eu tenho algumas consequências vetoriais de movimento para isso aí. Porque agora, se eu colocar um ângulo e ter componente vertical também, o corpo vai fazer uma subida, tá? Antes ele só descia, andava no x e descia no y. Agora não, ele vai subir e descer. E aí a análise pode ficar um pouquinho mais complexa, mas nada que seja de outro mundo. Dá para a gente analisar tranquilamente esses vetores aí. Bem, então, ó, primeira coisa, a velocidade inicial aqui, V0, né, vetorial, vai ter um ângulo, tá? Chamado de ângulo de tiro, que vai ser representado pela letra grega θ. Então, esse ângulo aqui vai ser a velocidade inicial, que é dado pelo vetor roxo. Então, eu vou ter uma componente da inicial em y e uma componente da inicial em x. Certo? Lembrando, o que a gente aprendeu no lançamento horizontal funciona no oblíquo. A velocidade em x não muda, não tem nenhuma razão para a velocidade em x mudar, ela é constante ao longo do tempo. Só que em y ela muda por conta da gravidade. Então as análises são feitas do mesmo jeitinho, tá? Porém, agora eu tenho um ângulo, então eu vou ter que usar fator seno e cosseno, por isso que a gente aprendeu lá no primeiro capítulo, do primeiro módulo que a gente estudou, para pegar a componente do vetor, com seno e cosseno. A gente sabe que no eixo x, o deitado, a gente vai usar o cosseno, né? O cateto adjacente, e no y a gente vai usar o cateto oposto ao ângulo. A equação é a mesma em x, tá? A posição é a velocidade em x vezes o tempo. Vai saber o quanto que ele andou aqui, tá? A velocidade que ele está e o tempo que ele passou com essa velocidade vai dizer o alcance aqui em x, a distância que ele percorreu. Vamos analisar um pouquinho aqui os vetores. Eu tenho aqui esse corpo e eu tenho a velocidade inicial aqui com esse ângulo θ. Essa velocidade em roxo. Pela regra do paralelogramo, eu tenho as componentes aqui que formam o vetor velocidade inicial. Lembre, se dois vetores eu formo um, de um eu posso tirar duas componentes. E o que é que vai acontecer com esse corpo? Ele vai andar para frente aqui e vai subir, tá? Só que ele não vai subir infinitamente. Vai chegar a um ponto que ele para. Quando ele para, ele tem que descer. Então, existe um momento desse movimento que a velocidade em y é zero. Quando esse momento acontecer, é porque ele está na altura máxima. Tá? Então, o máximo de altura que ele vai alcançar vai ser quando a velocidade em y for zero. Tá? Então, ele leva um tempo para subir e parar, para poder voltar a descer. Então, essa é a primeira coisa para a gente analisar o eixo y. E uma coisa extremamente importante é que o tempo que ele leva para subir é o mesmo tempo que ele leva para descer. Por quê? A gravidade é a mesma, tanto subindo quanto descendo. Só que uma hora ele está atrapalhando, uma hora ele está ajudando. Então, o tempo que ele leva para subir é o mesmo tempo que ele leva para descer, tá? Porque a aceleração, o fator é o mesmo. Em qualquer ponto que você pegar da mesma altura, ele levou o mesmo tempo lá para subir e para descer, certo? E também ele vai passar com a mesma velocidade em y. Se eu pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui, se for a mesma altura, a velocidade em y tem a mesma componente lá em valor, tá? Em módulo. Só que uma hora ele está subindo e a outra ele está descendo, mas o valor é o mesmo. Ele inverte o sentido, tá? Óbvio, né? Um sobe e o outro desce. Tem um momento aqui desse movimento. Então a análise que a gente vai ter que fazer vai ser um pouco diferente agora, porque ele leva um tempo para subir e descer. Eu consigo calcular isso através da equação do movimento variado. E sei que o tempo que leva aqui para chegar na altura máxima é quando a velocidade em y for zero. Então ele sai com a velocidade inicial. O quanto que ele vai subir depende dessa velocidade inicial, né? Quanto mais rápido for aqui no eixo y, mais ele consegue subir. Então, sabendo que essa velocidade vai diminuindo com a gravidade e vai chegar no ponto zero. Aí nesse ponto zero ele só tem velocidade em x. Aí a partir daí que ele começa a descer, a velocidade y começa a aumentar, só que agora
para baixo. A equação, como eu falei, no movimento do eixo X é a mesma, tá? Do movimento uniforme. Porém, agora eu vou usar a componente da velocidade X com o cosseno do ângulo, porque foi defasado aí, né? Eu não tenho a velocidade totalmente no eixo horizontal, eu tenho um ângulo aqui de inclinação. Eu tenho que usar o cosseno desse ângulo. Entendendo bem essa análise vetorial, a gente passa a entender o movimento no eixo Y, que é o movimento variado, tá? Com a aceleração da gravidade. Então, a gente sabe um fator constante aí que normalmente vai ser arredondado para 10, que é a aceleração, que nesse caso é da gravidade. Então, como eu falei, a componente y aqui da velocidade vai depender do seno do ângulo e da velocidade que ele foi lançado, tá? As equações, vamos lá, vai mudar um pouquinho, porque agora ele não vai só descer, ele vai subir e descer. Então, eu vou ter que saber que a velocidade final é a velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo. Tá? A equação do Voigt lá, a equação da velocidade com movimento variado, com a aceleração da gravidade. Então, se eu quero saber o tempo que ele levou para subir, eu sei que, afinal, no momento mais alto, que é o tempo que ele levou para subir, vai ser zero. Então, eu uso essa equação com a velocidade y0, velocidade final. A inicial eu vou saber, a gravidade eu tenho e eu acho o tempo que ele levou para subir. Se eu multiplicar por 2, eu tenho o tempo do movimento todo, tá? Porque o tempo que ele levou para subir é o mesmo que ele levou para descer. E aqui eu tenho agora a equação da posição do movimento variado. Bem, a gente adota a posição inicial como zero, né? Então, a gente usa só da velocidade inicial vezes o tempo, daquela equação lá da posição, que é toda grande, né? Posição inicial, mais ou menos velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos gravidade vezes tempo ao quadrado sobre 2. A gente adota a posição inicial como zero e fica só essa parte da equação. A velocidade inicial em y a gente consegue com seno a velocidade, né? A gravidade eu tenho, e assim, com o tempo que eu sei que ele levou para subir ou descer, eu sei o quanto que ele subiu. Tá? Ele levou um tempo para subir, então esse tempo que ele levou para subir com essa velocidade, eu acho a altura que ele subiu. Ele pode ter subido 10 metros, 20 metros, isso vai depender apenas da velocidade inicial, tá? E de quanto tempo ele passou aí. Tranquilo? Então, entendendo bem essa análise, as equações são as mesmas, tá? Porém, o que muda é que agora ele sobe e desce. Aí eu tenho que analisar o que é que está acontecendo nessa trajetória aí. Normalmente a gente separa aqui ó, na metade, analisa o subindo, que vai ser a mesma coisa que o descendo, tá? Porque são fatores simétricos, né? A gravidade é a mesma, tanto faz subindo ou descendo. E para finalizar, nós usamos a equação de Torricelli, que não precisa do tempo, para analisar algumas coisas desse movimento. Então, posso analisar aqui a velocidade final, a velocidade inicial, apenas com a posição, sem o tempo, tá? A altura que ele subiu aqui, o y. A velocidade final em y ao quadrado é igual à velocidade inicial em y ao quadrado, menos 2gy, tá? Aquele 2a delta s. Por que menos? Porque aqui a gente vai analisar a subida, né? Então, a gravidade está oposta ao movimento aqui, então vai ser menos. A gravidade vai atrapalhar quando ele está subindo. E assim eu consigo achar alguns fatores sem usar o do tempo, tá? Então, lembrando que as componentes de velocidade serão x depende do cosseno e y depende do seno. Mas as equações mudam, porque um movimento é constante e o outro movimento é variado. E assim eu consigo calcular também a velocidade final, que é o v, né, que a gente sabe em um ponto, calculando aqui através do teorema de Pitágoras, porque em qualquer ponto que você pegar, a componente aqui x e y vai formar um triângulo retângulo aqui, se você pegar com a velocidade nesse ponto, a velocidade resultante. Para somar vetores que formam um triângulo retângulo, eu uso o teorema de Pitágoras. E assim a gente analisa o movimento de subida e descida. Em breve estarei postando um exemplo aí para vocês, comigo resolvendo, explicando e passarei uma lista de questões. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado e desde já obrigado.